Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Bom, Hugo Motta praticamente acabou de decretar o fim do governo Lula. Como? De supetão, já marcou para essa quarta-feira uma sessão para derrubar o projeto de aumento do IOF. Olha, esse aumento do IOF, vamos chamar assim, era muito necessário para o governo Lula conseguir sobreviver mais um pouco, ter uma pequena sobrevida. Lembrando que ainda falta praticamente 1 ano e meio de desgoverno. O governo gasta muito e segue com uma sanha, uma sede arrecadatória de aumento e de criação de novos impostos. Bom, Hugo Motta inclusive tomou uísque na garrafa, na boquinha da garrafa. A foto estava por aí, porque o Brasil é essa esbórnia. Autoridade no Brasil não guarda o devido decoro, não guarda o devido resguardo da imagem, não está nem aí, chuta sendo o pé na jaca mesmo. Estava tomando aí na boquinha da garrafa Hugo Motta, com essa cara de Benjamin Button, na primeira fase. Muito bem. Hugo Motta deve ter ouvido correligionários, debatido muito nesse São João, entre uma guloseima, entre uma cachaçinha, por falar de cachaça e outra, armaram para cima do governo Pode, do governo do cachaça. Já, olha, dizem que até a oposição foi pega de surpresa. Só quem sabe das coisas no Brasil é o Centrão. O governo Lula são esses morcegos aí da esquerda, só. E claro, durante um tempo esteve em consórcio com os homens da toga. Os homens da toga agora migram para o centro. O centro são os homens da toga e os homens da toga são o centro. Então, este Hugo Motinha, Hugo Mobilete, que na verdade é um avatar, quem manda mesmo nele e na Câmara é o ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira de Nero, já chegou agora nesse primeiro dia último após o São João, feriado de São João, sentando a porra, marcou para esta quarta-feira. Deve-se derrubar o IOF. E aí a Gleisi Hoffmann já ameaçou. Então, Congresso, nós vamos fechar as torneiras dos bilhões, das emendas, dos emendões que nós mandamos para os seus prefeitos e Deus sabe para onde vai esse dinheiro. Das duas, uma. Ou o governo acaba totalmente na noite desta quarta-feira, quando se votará a derrubada deste dinheiro tão importante para o governo, ou cai hoje à noite, ou começa a cair hoje à noite. Por que eu digo que se não cair, começa a cair? Porque veja só, se o Hugo Motta voltar atrás até o início da noite e retirar a votação de pauta, ou se votar com o governo, vai ser a troco de muita grana nos emendões, significando que o governo ficará ainda mais desfalcado em seus recursos. Do outro lado, lá no Supremo Tribunal Federal, tem um político disfarçado momentaneamente de ministro do Supremo Tribunal, de juiz, o Flávio Dino, que avocou para aceitar essas questões dos emendões. Toda vez que precisa menoscabar, usurpar um pouquinho o parlamento, o Flávio Dino dá uma canetada, intimidando, segurando, dando ao governo asas para segurar os emendões que seriam destinados ao parlamento. Alguém mais, assim, talvez sem noção, já comparou até o mensalão com o emendão. Porque é um negócio meio estranho, que veja só, o que é um emendão? É um incentivo que parece que existe um cronograma, e dentro desse cronograma, ou seja, a depender da necessidade do governo, já que o governo não tem votos suficientes no Senado, na Câmara, o governo libera uns dinheiros, sempre bilhões, para deputados e senadores. Porque, ocasionalmente, nesse cronograma, quando o governo precisa de votos para algo importante, como agora no IOF, é uma maneira muito irresponsável de se governar. Quem ganha com isso, quem gosta muito disso? O Centrão.
A Gleice já ameaçou. Vamos tirar as emendas se derrubar o IOF. Então, por que eu comecei dizendo que o Hugo Mota hoje começa a derrubar o governo? Porque a tempestade perfeita está formada. Dinheiro acabou. Ontem mesmo já se fez chegar a um conjunto de especialistas, já fez chegar ao governo o seguinte aviso: o governo não pode gastar mais um mísero centavo, ou vai quebrar. O governo vai quebrar. Vai quebrar. Já se disse que 2026 será o ano da quebradeira, e 2027, quem for pegar essa geringonça vai ter muito problema. Toma aí. Quem fez o L? Até a Faria Lima fez o L. Só que a Faria Lima não perde dinheiro. Quem perde mesmo são aqueles a quem foi prometido a picanha. Levaram mesmo sobre uma picada, não é? Muito bem. Mas esse é o Brasil, nós estamos vendo. Nós somos obrigados a pagar a conta de muita gente. Este Hugo Mota pediu ressarcimento há pouco de um jantar que ele gastou 27 mil reais com um jantar. A Erika Hilton nomeou 2 maquiadores. A Câmara paga 2 maquiadores para a Erika Hilton. Bom, da esquerda, né? Esquerda radical. Agora vamos para o Centrão. A Rosângela Moro, que é do Centrão, ela e o marido desse balaio de gato do União Brasil. Quem é que paga inglês, curso de inglês para Mônica, para essa Rosângela Moro? A Câmara. Então nós temos que sustentar esses cafonas da nossa realeza tupiniquim, que nos destroem. E agora nos tiram a liberdade nas redes sociais. Está por um fio, hein? Aprendam a valorizar os canais de direita que vocês gostam, que vocês usam como informação. Porque nós vamos entrar em extinção. Vocês vão ter que voltar a comerem William Bonner. No bom sentido. Usem pimenta. Pimenta num dos outros é refresco. Muito bem, aqui está. Ai, ai. Câmara deve votar nesta quarta-feira projeto que derruba o aumento do IOF, diz a revista Veja. A urgência da proposta foi aprovada na semana passada em derrota para o governo Lula. O tema foi incluído na pauta por Hugo Mota já hoje. Essa é a novidade, a surpresa. Incluir na pauta já hoje. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou em publicação nas redes sociais e avisou pelas redes sociais. No fim da terça-feira, 24, que a Casa irá votar nessa quarta-feira o projeto que derruba o decreto do governo que levou. Já tem um decreto vigente. Agora esse projeto de lei visa derrubar o decreto do governo que aumentou o imposto sobre operações financeiras, o IOF. No último dia 16, a Câmara aprovou com ampla margem o pedido de urgência para o projeto, em derrota para Lula. Isso fez com que o texto fosse direto para o plenário, sem precisar passar antes pelos debates nas comissões. Hoje já pautado, meus amigos. O governo, com a medida, estima arrecadar 10 bilhões de reais nesse ano para tentar se salvar. 10 bilhões de reais. Se a Câmara derrubar hoje, babau. Babau. Bom, lá tomando um esquinho, aqui no Nordeste, o Hugo Mota já avisou, foi pelas redes sociais. Boa noite. Nessa quarta-feira, 25, a pauta da Câmara dos Deputados incluirá os seguintes temas. Sentou aí, ó. PDL do IOF, que susta o decreto que aumentou o imposto sobre operações financeiras. Lula, e já tomem na caixa dos peitos. Está aqui também, Mota choca governo Lula ao avisar pelas redes sociais que pautou o projeto de lei que derruba o decreto e impede o governo de arrecadar 10 bilhões para gastar. Aliás, vocês vejam, é um governo encaixaçado a reprovação do sujeito está aí beirando 60%. O sujeito perde para todo o Bolsonaro em primeiro e segundo turno. As pesquisas apontam isso. E, no entanto, é chegado o momento em que eles querem implantar as políticas eleitoreiras. Vale gás, luz grátis para uns, mas a classe média vai aumentar a luz da classe média, etc, etc. Então, Mota choca governo ao avisar pelas redes
que pautou a derrubada do decreto do governo para aumentar o IOF. Vai perder a boquinha de 10 bilhões o governo. O governo Lula ficou surpreso e contrariado com a atitude do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, de pautar para essa quarta-feira a proposta que deve suspender o decreto que elevou o imposto sobre operações financeiras, o IOF, e de avisar sua decisão, e que sua decisão... Bom, ficou mais chocado ainda porque essa decisão, a decisão de Hugo Mota, veio por meio das redes sociais, sem qualquer comunicação prévia ao Palácio do Planalto. Vamos você ver, quem é a ministra das Relações Institucionais do governo Lula? Gleisi Hoffmann. Então é natural que o Hugo Mota prefira falar pelas redes sociais. A apuração é do colunista do portal G1, Gerson Cambalhota. Gerson Cambalhota. Vocês não fiquem aí dando ideia. Junto a um articulador político do Planalto. Segundo a fonte, a gestão petista esperava sentar para negociar e decidir uma data, mas Mota fugiu do script. A expectativa do Palácio do Planalto era de que a Câmara esperasse ao menos a divulgação do relatório com resultado bimestral em 22 de julho, para que o governo tivesse uma percepção melhor sobre as contas públicas. Mota adiantou aí bastante. O articulador do governo afirma que a percepção é de que a decisão de Mota deve paralisar o orçamento, pois o decreto que prevê o aumento do IOF e outras medidas econômicas já tinha sido desidratado. Para o Poder Executivo, as negociações do tema deveriam ser feitas no âmbito do novo pacote de medidas tributárias. Diante disso, o integrante da articulação política de Lully chegou a usar duas palavras em relação a Mota. Aspas, não se respeita mais rito nessa Câmara. Oh, meu Deus. O governo foi surpreendido com essa pauta para hoje. Ainda espero uma conversa com Hugo Mota ainda pela manhã. Foi quebra de relação. Oh, meu Deus, que boa relação. Quer fazer uma DR hoje, né? O mal-estar acontece em um cenário no qual já há uma indisposição entre o Executivo e o Legislativo, devido ao atraso na liberação de emendas parlamentares. É tudo chantagem também, né? O governo mandou os emendões dos bilhões para a matilha do Congresso Nacional, né? Então, eles estão fazendo isso, né? O governo, contudo, argumenta que o repasse das emendas já foi acelerado e por isso não haveria mais espaço para pôr culpa nesse fator. Então, é como eu disse, como eu comecei dizendo, ou o Hugo Mota termina o governo já hoje, realmente derrubando o decreto, impedindo o Lula de colocar os 9 dedos em 10 bilhões para continuar gastando, tentar enganar uns bois aí, de boi para boi, ou o Hugo Mota vai tirar de pauta até a noite porque o governo mandou alguns bilhões para os bolsos deles. É isso. Só que esses bilhões também vão fazer falta. E é um processo de chantagem infinita. Não é? Que coisa. Que coisa. Bom, por falar de chantagem infinita, dois partidos que aos bilhões dão sustentáculo ao governo Lula ainda, o PP do gordinho Ciro Nogueira, que destruiu o governo Bolsonaro, esse cantador de serpentes também, o Ciro Nogueira, e o União Brasil, o vespeiro União Brasil, já avisam que já agora em julho, está aí na mídia, vão desembarcar do governo Lula. Significa que o governo vai ficar a mercê. Vocês imaginem. Os caras não querem mais o capacho, não querem mais o fantoche mesmo. Quem vai sofrer com isso? A população. Mas eles têm os emendões já nos bolsos. O Congresso. Não vão. O Congresso Nacional, o Centrão, está fazendo um cenário de terra arrasada. O fantoche não serve mais. A missão já foi cumprida, já foi dada. Ele gostaria de ficar. Ele e os asseclas da esquerda. Mas o Centrão, tanto o Centrão da política quanto o Centrão de outras instituições que vocês sabem quem são, não querem mais o Lula. Então já vão começar a desidratar em acelerada, em carreira desabalada, a partir agora de julho. Significa que o país vai quebrar bonitão. Isso interessa ao Centrão, o país quebrado. E isso interessa o Centrão, inclusive, de outras instituições. Por quê? Porque o sistema, que está em toda parte, quer agora tentar dar ares de legitimidade a toda essa treta que eles armaram desde 2021 para cá. Como? Colocando Bolsonaro na parede. Nós já sacamos qual é.
o plano. Então, Bolsonaro, você está vendo aí que você vai levar essa baita condenação. E você está fora. Tem que combinar com o Trump, né? Se Trump realmente não vai entrar nessa parada de alguma forma. Bom, mas vamos admitir que Trump não entre, né? Ou então que eles convençam o Bolsonaro que Trump realmente não vai. A Magnitsky, tá? Então é o seguinte, ó, Bolsonaro, game over. Ou você indica Tarcísio e engana o povo dizendo que Tarcísio é um cara bacana, que é de direita e tá tudo certo. Ou você vai pra cadeia mesmo, vai pegar uma cana pesada. Agora, se você indica Tarcísio é o nosso direitista permitido, é o nosso cavalo de Troia. Se você indica Tarcísio, tu vai ser condenado. Mas aí, logo em seguida, a gente aplica uma domiciliar. Você nem vai pra cadeia. E Tarcísio depois te dá uma graça, um perdão, em 2027, e os toguistas não vão mexer não vão derrubar o perdão, não. Veja que vai estar assinado isso, reconhecido em cartório. Essa é a treta, pessoal. Ontem já se dizia, alguém disse ontem aí na mídia, os candidatos da Globo, a chapa da Globo, vejam vocês se isso presta. A chapa que a Globo prefere é o Tarcísio, candidato a presidente, a Tereza Cristina, vice-presidente. Nós voltamos ao quartel, nós voltamos ao estado dantes no quartel de Abrantes. O PSDB, sem ter o nome de PSDB, a direita permitida volta à cena, com o Tucano e a Tucana. Agora vocês pensam que vocês vão ter liberdade reconstituída? Vai continuar o consórcio do Poder Judiciário com o Poder Executivo. E esse Poder Executivo vai ser subordinado ao Poder Judiciário, ou seja, ao STF, ainda mais. Agora, o que é que eles veem aí? Eles vão apostar num cenário de terra arrasada, onde realmente a economia vai quebrar ainda mais até dezembro de 2026. Que bacana! Quanto mais terra arrasada, melhor, porque vão entrar os gerentões do STF e da direita permitida e do Centrão. Tarcísio e Tereza Cristina para mandar um tecnicismo, melhorar um pouco as contas, mas atenção, você aí, mané, ficar calado. Vai ficar calado. Liberdade de ir e vir, plena. Liberdade de expressão? Bom, é como Michel Temer disse. Brasileiro não quer saber de ideologia. Basta empurrar-lhe um pedaço de pão duro, goela abaixo e sem água.